A peça Um Fascista no Divã estreia na quinta-feira, dia 2 de março, na sede Roosevelt, da SP Escola de Teatro. O espetáculo conta a história de uma psicanalista, interpretada pela atriz Giovanna Echeverria, que enfrenta conflitos ao atender em seu consultório um político da extrema-direita. Nesse sentido, o texto da peça reflete e questiona a ascensão do fascismo no Brasil. Bom, eu começo a minha trajetória no teatro, né, na escola, bem novinha, assim, bem menina. E aí eu conheci uma escola no bairro Menino Deus, que é o bairro do Caio Fernando Abreu. Eu gosto de falar isso, porque eu acho um charme. E teve a casualidade da minha primeira peça ser um texto do Caio Fernando. E aí começa esse amor, essa paixão avassaladora. E muito cedo, assim, com 14 para 15 anos, eu fiz um curta-metragem para a RBS TV, no Rio Grande do Sul. E aí, a partir desse curta, me chamaram para fazer um teste para Globo, para fazer Malhação e tal. E acaba acontecendo, assim. E eu me dediquei, acredito que nesses últimos 15 anos, ao audiovisual, com passagens pelo teatro, né? E quando eu encontrei esse texto, foi um encontro, né, com o texto da Márcia, eu fiquei perplexa, assim, com a materialização daquele inconformismo que eu sentia, né, que foi no meio da pandemia. Estávamos todos enclausurados e vivendo aquele grande ponto de interrogação, né, sobre as nossas vidas. E o texto me parecia muito simples, assim. Eu li rapidamente na livraria mesmo, entrei na livraria, foi uma brecha, né, assim, de lockdown. Abri a livraria e falei, pra lá que eu tenho que ir. Eu peguei o texto, li muito rápido e falei, caramba, como alguém não montou isso ainda, né? Claro que alguém já montou. E aí liguei pra editora e ela falou, não tem uma montagem, você pode falar diretamente com a Márcia, me colocou em contato com a Márcia Timuri. Eu falei com ela disse, olha, se ninguém quiser fazer, eu não sei como é que funciona no teatro e tal, entra em contato com tal pessoa, entrei em contato. E aí a coisa aconteceu, assim, eu sempre vi a necessidade de falar, né? Eu lembro que o Zé Celso falou uma vez, eu estava numa oficina com o Zé Celso e ele falava isso, né? Que a política não está desassociada da arte de forma alguma, né? Da vida, das escolhas do ser humano. E eu falei, nossa, agora é a hora, eu quero falar sobre isso. Tem sido, assim, uma travessia dura, né? Porque é a dificuldade da própria captação, assim, né? Dos recursos, né? A coragem, né? De fazer, assim. Eu tive muita dificuldade em encontrar uma equipe que topasse mesmo, que dissesse, não, vamos lá, vamos fazer. Convidei 8 atores para participar. E recebi 8 negativas. Na nona, o ator disse assim, foi uma indicação de uma pessoa maravilhosa, de uma diretora que até então seria a diretora do espetáculo. E aí eu disse, nossa, incrível, que bom, né? Que saga. Vamos fazer então. E aí começamos as leituras, ainda com a impossibilidade da direção, porque, né, ela estava entendendo a agenda e tal. E aí, nessa conversa com o ator, ele disse assim, olha, vamos começar a pensar no plano B para a direção, né? Porque a gente tem um prazo para fazer isso e a nossa vontade era fazer antes das eleições. E aí a gente acreditava que ia dar, assim, né? E aí entendemos que, nossa, não tem como, a partir, inclusive, de uma fala do próprio Rubens, do autor, né? Que ele fala, o público tem um papel fundamental, assim. Tem essa relevância, né, assim, nessa trama, digamos assim. E aí eu falei dessa trama real, né, do próprio fascismo. Então, com o ator, ele falou, olha, eu poderia dirigir. E a gente poderia transformar esse fascista em várias pessoas. O que é isso, né? São vários atores, são vários... É o público. Quem é essa pessoa? Porque inicialmente a nossa vontade era fazer na rua. E aí a gente falou, não tem como, era muito perigoso, né? Fazer com tudo que estava acontecendo.
E a gente até chegou a cogitar fazer no carro blindado. A gente tentou entender estruturas de segurança para fazer isso de uma forma segura, mas a gente não conseguiu visualizar essa segurança, né? Então, entendemos que a ideia de multiplicidade do próprio movimento fascista, a partir do mergulho histórico que se deu, né, no estudo, enfim, né, eu acho que eu mesma desconhecia a profundidade desse movimento fascista, né? Para mim, fascismo era quase assim, só uma ofensa, algo muito distante. E quando eu encontro esse texto e vejo a minha limitação mesmo sobre o tema e a vontade de estudar, e quanto mais eu estudava, mais eu via que tinham camadas e camadas, foi fazendo sentido, né, multiplicar esse fascista, não centralizar essa figura e fazer com que essa voz ecoasse, né, porque são muitas vozes. E aí trazer isso para o espaço cênico passou a ser um desafio. Então a ideia de trazer o público foi do Capuano, que era o ator, que virou o diretor e acabou fazendo essa concepção, né? É um desafio falar sobre isso agora para não dar nenhum spoiler, porque a gente quer que fique no campo do mistério, assim, para que as pessoas se sintam instigadas, né, a vir entender como é que é essa participação, assim. Mas o intuito da participação do público é muito descontextualizar, assim, desnaturalizar as falas fascistas, né? E experimentar essas falas em diversos corpos. Porque a gente sente que houve uma naturalização do absurdo, né? Houve-se, assim, muitas coisas. E aí, ok, porque vem da boca de certas pessoas, que a gente já tá, né, acostumado a ver na imprensa, enfim. E a ideia é que a gente tire isso do contexto dito, naturalizado, e aconteça esse estranhamento, né? Mas a forma como isso vai se dar só vindo assistir, aí quero convidar todo mundo que estiver em São Paulo. E depois, né, acredito que o espetáculo vai circular, que vá assistir na sua cidade, aonde quer que esteja, porque eu acredito que a gente vai precisar falar muito disso ainda, né? Você falou, a gente pode descansar um pouquinho, né? A gente pode, assim, tomar um fôlego nesses próximos 4 anos, mas eu acredito que esse trabalho é longo e agora é a hora de suar, né? Fazer um trabalho para que esse movimento não volte. Eu quero convidar todos vocês para assistir um Fascista no Divã, no Teatro Escola, na Praça Roosevelt, aqui em São Paulo, às 8h30 da noite. No dia 2 de março estreia e fica até o dia 25 de março. De quinta a sábado. Vem fazer essa reflexão a respeito do fascismo com a gente.